Fala aí, estudantes, beleza? Agora eu tô no vídeo 4, que vai falar sobre Sócrates e os sofistas. Para começo de conversa, nosso material de referência continua sendo o mesmo, tá? Então vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. E eu ainda coloquei mais alguns vídeos explicando algumas coisas, também coloquei alguns sites que tem algumas informações importantes. Então tem tudo na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhada lá. Bom, como eu disse para vocês no último vídeo, Sócrates ele tinha muitos inimigos, justamente por causa do fato dele ser um cara que não aceitava a aristocracia de fato. E esses inimigos tinham um nome específico. Eles eram chamados de sofistas. Sofista é um termo que foi usado principalmente em Atenas, na Grécia, como sábio. Eram sábios ou especialistas do saber. Mesmo sendo uma palavra positiva, principalmente na Grécia Antiga, ela foi considerada negativa baseada em certos fatores, principalmente por dois grandes filósofos que vão surgir posteriormente a Sócrates, que é Platão e Aristóteles. Para eu fechar esse trabalho, eu preciso explicar para vocês que houveram 3 épocas muito importantes. A época pré-socrática, a época socrática e a época pós-socrática, beleza? A época pré-socrática existia um grupo de pessoas que ou formavam suas escolas baseadas em certas ideologias, ou ideologias como, por exemplo, Pitágoras, que trabalhava com a sabedoria e o conjunto de informações culturais de diversos povos, ou então a escola Eleata, por exemplo, que trabalhava com questões lógicas para poder descobrir a verdade, ou então filósofos da natureza que trabalhavam com estruturas para encontrar questões da arqué ou questões elementares da vida. Nessa época socrática, eles estavam trabalhando com uma outra ótica. Eles não estavam mais se importando tanto com essa ideologia de elementaridade ou da arqué. Eles estavam se importando com as questões do homem. O maior problema dos sofistas na época era a inconsistência que era gerada nas suas teses, principalmente quando eles tentavam dialogar com Sócrates. Mesmo assim, a importância dos sofistas na época foi tão significativa que, por exemplo, existem pensadores como Jaeger. Ele dizia assim: os sofistas são um fenômeno tão necessário quanto Sócrates e Platão. Aliás, sem eles, esses dois não existiriam. Qual era o maior problema dos sofistas, então? Lembra no primeiro vídeo que eu falei que as questões sobre subjetividade não eram questionáveis? Os pré-socráticos é uma fase. Eles se importavam com a arqué ou a elementaridade. Fogo, a água, a terra, né? O capitão planeta em si. Nessa época, as questões da sociedade eram muito mais importantes. Não era mais esses envolvimentos. Por mais que existiam ainda filósofos que trabalhavam nessas ideologias, a ideologia sobre o homem ou as questões sobre o homem era muito importante nessa época. Mas aí vem um sujeito, fica sem respirar até morrer, é demais. Pré-socráticos como Anaximandro, Xenófanes, Melisso, Heráclito, até Parmênides, eles também falavam sobre o homem. Mas foi um que começou com essa ideologia que disseminou esse tipo de ideologia, que foi Sócrates. Com o tempo, os sofistas começaram a perceber que falar sobre arqué não era um negócio viável para eles, muito menos a elementarização. O que na verdade eles queriam era falar sobre questões sobre a política, a sociedade. Por que a sociedade era daquela forma? Será que os conceitos e ideologias eram pregados de uma forma correta? Será que a ideia sobre espírito, alma, eram verdades? A ideia sobre os deuses controlarem os humanos era verdade? E se não,
como eles conseguiam ser predecessores de uma ideologia mítica como era dos deuses, por que os deuses deixaram a Terra, essa vastidão de conhecimento para os humanos. Tudo isso era questionável. Por que o ser humano ele consegue sobreviver? Como ele consegue sobreviver? Quais são as questões políticas sociais que os seres humanos precisam para poder viver em harmonia? Tudo isso são questões que eram colocadas nessa época pelos sofistas, porque eles entenderam que com isso eles podiam manipular as pessoas. A cosmogonia e a teogonia eram ferramentas usuais na época dos pré-socráticos. Nessa época, existia uma outra ferramenta que era muito usada, se chamava ética. Ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. A ética na Grécia Antiga era chamada de costume, prática. Como você se veste, como você se porta, como você é. A ética era dividida como você se porta para com a sociedade e a moral é como você se porta consigo mesmo, que seriam seus próprios valores. Então, uma pessoa com moral, ela precisa ter essa moral para gerar uma ética. Então, se essa pessoa for imoral, ela não conseguiria praticar a ética. Na época que os sofistas foram gerados, esse grupo sofista, na verdade, era esse grupo que tinha essa revolução de parar de falar sobre elementarização e arqué para falar sobre o homem. Por isso que há essa divisão. Eles começaram a surgir dentro de uma crise aristotélica. Por quê? Porque não existia nessa época uma estrutura de riqueza. Existiam muitas guerras, estava tendo guerra todo ao direito, tanto é que Sócrates participou de uma. Então, como é que eu vou fazer, eu sofista, um filósofo, conhecedor, como é que eu vou fazer para poder me sustentar e poder gerar conhecimento? Então eles começaram a criar grupos e aí eles começaram a criar suas próprias escolas e formar as suas próprias aristocracias para poder ganhar dinheiro, senão eles poderiam viver na lama. Essa crise aristotélica teve um problema. Muitos filósofos e outros pensadores eles saíram da Grécia, foram para outros lugares e outros voltaram. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. E essa manipulação é o que deu o boom na crise dos sofistas. Por quê? Porque quando você está num lugar e você está ali com as suas informações, ok, você pode manipular aquele grupo. Agora, quando uma quantidade de pessoas entra nesse grupo ou saem desse grupo e retornam, essas informações podem já ser confrontadas e pode gerar uma rixa de ideologias. O próprio Pitágoras saiu da Grécia e foi para o Egito e quando voltou trouxe várias informações que na Grécia não tinha até então. Então quer dizer, existiam filósofos que saíam da Grécia para poder obter novos conhecimentos, quando voltavam, debatiam com esses sofistas. E esses sofistas, eles pregavam a tradicionalidade, que não era algo que era comum falar sobre coisas que não era. Por exemplo, não existiam outros deuses, só existia Zeus e seus filhos. Então, com o tempo, quando vinham, por exemplo, pessoas do Egito, você começava a discordar sobre os deuses egípcios, os deuses gregos com os deuses egípcios. Por exemplo, quem criou o mundo? Será que realmente foi Zeus, né? Ou foi Ra? Então tinha esse conflito de pensamentos. Será que arqué é uma coisa que seria questionável? Será que isso não foi uma questão lógica, uma questão matemática? Porque há uma probabilidade de 0,000,1% de que um grão de areia, quando cai, geraria um sistema todo englobado e surgiria a Terra. E aí você poderia desmistificar a ideologia de que na arqué, por exemplo, de que quem criou o universo foram os deuses.
Entendeu? Então existiam vários tipos de informações que eram trazidas de fora que conflitavam com as ideologias dos sofistas. E isso se tornou um grande problema. E essa busca da verdade foi muito questionada, principalmente por Sócrates. Sócrates percebia que os sofistas estavam muito mais preocupados com as suas próprias ideologias, com as suas próprias formas de opinião, do que uma verdade única. E essa verdade condizia com a verdade de Sócrates. Então ele começou a entender que existia uma verdade absoluta, enquanto os sofistas eles ficavam revoltados que eles precisavam de pessoas para poder manter o seu desenvolvimento de enriquecimento. Eles eram muito prejudicados por esses filósofos, principalmente por Sócrates, que eram contra as práticas de seus ensinamentos, porque as suas ideologias não eram ideologias iguais a de todo mundo, que conflitava bastante, principalmente alguns que eu vou citar agora. O primeiro que eu vou falar, um dos maiores sofistas da época, se chama Protágoras. As suas doxografias foram um boom na sociedade na época. Ele dizia que o homem era a medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são, e daquelas que não são por aquilo que não são. Esse pensamento trouxe a ideologia do homem individual. Entenda, essa ideologia quebrava a ideologia de conjunto que era, outrora, muito elevada pelos elementaristas e pela galera que entendia sobre arqué. Por exemplo, Anaximenes. Anaximenes falava sobre o ar, que o ar era o elemento principal, né, como eu falei no vídeo anterior, e que nós somos revestidos de ar, e por esse ar, essa consolidação era única, igual a todos os seres humanos, entendeu? Só que, quando você simplifica isso como um ser humano diferente das coisas, isso quebra, porque se nós não somos feitos de ar, como Anaximenes dizia, e sim, somos coisas diferentes das coisas comuns. Quer dizer, uma cadeira, por exemplo, pode ser considerado ar, mas eu não posso ser considerado ar. Então quebrava essa ideologia. Outro grande filósofo sofista da época era Gorgia de Sicília. Ele tinha uma retórica absurda. Tanto é que ele conflitava muito com Sócrates. Há quem diga que Sócrates denominou o Gorgias como seu maior adversário. Ele dizia assim: como é que alguém poderia expressar com a palavra aquilo que vê? Ou então, como é que isso poderia se tornar manifesto para quem o estuda sem tê-lo visto? Esses questionamentos eram tratados de uma forma muito importante, porque quebrava a ideologia do próprio Sócrates sobre verdade absoluta, gerando o que ele vai chamar de ética da situação. Ele falava assim: se não existe a verdade absoluta, tudo é falso. A palavra, então, adquire, uma autonomia própria, quase ilimitada, porque desliga dos vínculos do ser. A partir daí, os sofistas começaram a tratar a verdade como algo individual. Eles chamavam de verdade ilusória ou relativa. Mas onde é que Sócrates entra nisso tudo?